Sejam muito bem-vindos, meus caros, e Francisco Rodrigues dos Santos esteve no seu habitual espaço de comentário político, dividido com Pedro Costa, filho de António Costa, e falavam ambos dos moralismos dos extremistas em Portugal, moralismos que tinham, pelos vistos, tido uma colisão com a realidade, porque ele dizia que o Chega, e à semelhança do Bloco, que são ambos extremistas no seu entender e que são ambos moralistas, não se olham, nenhum deles, ao espelho. Vamos ver, meus caros, este comentário que eu acho que é interessante e falar um bocadinho sobre este tema que eu acho que merece ser falado. O tema que é levantado da questão dos moralismos políticos, não propriamente a situação, que já está tudo dito o que havia para dizer, mas a questão dos moralismos políticos, que eu acho que é interessante falarmos sobre este tema. Vamos ouvir. De que terá pedido ou que pediu mesmo uma baixa psiquiátrica. Há uma explicação para isto, Francisco Rodrigues? A primeira explicação é que, para quem, como nós, não gosta de populismo, estas notícias são trágico-cómicas, mas tirando a parte da ruína, não deixam de ter o seu sentido de humor, que também importa às vezes esmiuçar aqui no comentário político, que é explorar esta falência do populismo na extrema-esquerda à extrema-direita é algo que me provoca algum gozijo, algum gáudio, que me leva até a aplaudir de pé, e por outro lado esta cadência de hipocrisias e de contradições ingeríveis entre o que dizem e o que fazem têm que ser também expostas quando estes casos acontecem e são trazidos à luz do dia. Porque, na verdade, ao contrário do que a esquerda tem vindo a dizer, os populismos não são assim tão diferentes. Até conseguem aproximar-se em posições de incoerência flagrante e crassa, como aquelas que vimos, quer do Chega, quer do Bloco de Esquerda. Bom, eu acho que a atitude tomada pelo Chega foi tudo menos incoerência. Quer dizer, eu não conheço nenhum exame moral que possa fazer uma filtragem de todas as pessoas que são chamadas para deputados. Se esse exame existisse e fosse aplicado no Partido Socialista, provavelmente a legislatura passada não tinha tido 14 demissões. Provavelmente não tínhamos no dia de hoje um deputado que é acusado de ter atropelado uma criança de 9 anos embriagado. E, portanto, se este sistema existisse, se este filtro, se este teste de filtro moral existisse, nós não tínhamos a legislatura passada que tivemos, não tínhamos sequer Pedro Nuno Santos na Assembleia da República, que eu acho que gerir a TAP pelo WhatsApp não é propriamente o maior simbolismo de competência, e portanto se este símbolo existisse, não tínhamos um país politicamente miserável como temos no dia de hoje. Agora, sendo que este filtro não existe e que André Ventura não é a Maia, e portanto André Ventura não pode fazer futurologias, não é? É complicado não ter um único caso num partido que está em crescimento e ter 50 deputados. É complicado. 50 deputados, agora com as eleições autárquicas vai ter também autarcas e tudo mais, e portanto obviamente que vão haver pessoas que não são moralmente desejáveis. Mas eu pergunto ao Francisco Rodrigues dos Santos, como é que essas pessoas se filtram? É que uma coisa é haver um caso excepcional, outra coisa é haver 190 deputados a braços dados com a Justiça, e deputados, falo de autarcas, deputados municipais, etc. Portanto, falo de tudo, toda a máquina política, 190 pessoas a braços dados com a Justiça e 95%, algo perto dessa percentagem, serem do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Isso é um problema de raiz. Uma coisa é um problema pontual que foi resolvido com o afastamento do deputado. Portanto, um problema de raiz eu acho que é muito mais importante ser resolvido. Isto foi uma questão pontual. E depois diziam, mas 9 em 50 deputados têm problemas com a Justiça. Dívidas, deputados que já foram ilibados. Se vamos ter este tipo de abordagens em conta, qualquer pessoa que seja ilibada de um crime também esteve a braços dados com a Justiça. Eu não sei que discurso é que querem ter, mas enfim, vamos ouvir o resto do comentário. E este é o principal problema dos moralistas, é que se vêem poucas vezes ao espelho. Porque se vissem mais vezes o seu reflexo, não batiam tantas vezes com a mão no peito e não tentavam proclamar a virtude e a ética, precisamente pelas razões que o Pedro disse, é que há coisas que não são sondáveis. O crivo e o rasteiro dos partidos não é tão fino ao ponto de conseguir apanhar estas falsas proclamações que depois redundam em estes episódios deprimentes. Depois também outra questão é que os moralismos também têm pecados, não é? E os moralistas são sempre os mais fáceis de apanhar. Basta esperar. É que o moralismo, sobretudo para quem está na política, paga sempre caro, o preço é elevado e normalmente acabam por ser apanhados até ao pescoço, cercados pelas suas contradições e pelas suas hipocrisias. Portanto, esta história esta história do alegado larápio do Chega, eu até às vezes acho que era os portugueses fazerem um exercício que era fechar os olhos
e pensar nas virtualidades da democracia representativa. A bondade do sistema de escolher representantes do povo, gente capaz de ter um interlocutor e o porta-voz dos nossos anseios, ser competente na forma como giza e consegue esgrimir argumentos para procurar soluções concretas para nos resolver as nossas ansiedades, e depois pensar que um daqueles 230 é o Miguel Arruda. Bem, isto não fosse triste, dava para rir à gargalhada. Bom, meus caros, este foi o comentário. Sabem uma coisa que eu acho interessante? Eu percebo as piadas, quer dizer, as piadas são coisas que iriam acabar por acontecer, inevitavelmente, apesar de eu achar que tem que haver um mínimo de profissionalismo político quando estão a fazer comentário político. Mas enfim, isso já são as minhas considerações. Têm todo o direito a fazer piadas, obviamente. Eu também as faria se fosse ao contrário. Agora vamos lá ver uma coisa. Estamos todos muito preocupados com o roubo de malas. O que é que consideram ser mais grave? Um roubo de malas ou um atropelamento de uma criança? O que é que consideram ser mais grave? Um líder de um partido que expulsou uma pessoa que ainda nem sequer foi dada como culpada, ou 14 demissões na legislatura passada? O que é que acham que é mais preocupante? Uma pessoa que, mesmo que seja culpada, é culpada de um crime individualmente, e um crime que eventualmente até pode ter alguma ligação psiquiátrica, porque, quer dizer, assumo que não é um crime que me pareça muito normal, mas pronto, eu não sou ninguém para avaliar isso. Vamos partir do pressuposto que foi cometido mesmo esse crime e que é provado e que a pessoa é condenada. Será isto mais grave do que 190 políticos a braços dados com a justiça, 95% dos quais são do Partido Socialista e do Partido Social Democrata? 95% é uma percentagem que eu estou a mandar para o ar, objetivamente serão a maior parte, é o que eu quero dizer com os 95%. A maior parte dos quais são do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Ninguém está a retirar a gravidade do que aconteceu, obviamente que é grave e todos nós temos a noção disso. Eu já falei disso aqui no canal, as piadas são expectáveis, obviamente que elas chegariam, não é estranho que elas estejam a acontecer. Eu, se fosse ao contrário, também as faria, obviamente. Agora, já tivemos casos do dinheiro encontrado em livros e em caixas de vinho, abriu jornais, quer dizer, também mal fora. Estávamos a falar do governo de António Costa, estávamos a falar de membros do governo, portanto quer dizer, mal fora que não abrisse jornais e que não tivesse capas de jornais. Agora convenhamos, quantas capas de jornais é que foram abertas quando um deputado que se mantém na Assembleia da República alegadamente terá atropelado uma criança embriagado? Digo alegadamente porque eu sinceramente não sei se ele foi condenado, mas também está a braços dados com a justiça. E portanto, porquê é que não fazem esse deputado sair? Eu não sei se ele foi acusado. Acho que sim, acho que foi acusado. Mas, sinceramente, se não tiver sido acusado, tem condições políticas ainda assim? Se já foi acusado e condenado, muito menos condições políticas tem, quer dizer. Portanto, independentemente do percurso desse processo, não há condições políticas e esse deputado continua lá. Querem mesmo falar de corrupção por parte do Partido Socialista e do Partido Social Democrata? E quer dizer, corrupção, se calhar, o CDS, efetivamente, não se pode mencionar sobre esse assunto, mas sobre a oposição moderada podemos falar um bocadinho sobre isso. Quer dizer, as maiores muletas do Partido Social Democrata que voltaram à Assembleia da República precisamente porque vieram à boleia, porque foram um partido que tinha saído da Assembleia da República e, quer dizer, pouco ou nada acontece de diferente com a presença deles. Sinceramente, quer dizer, também vamos ser um bocadinho... Eu acho que esta gente, sinceramente, costuma ter muita dor de cotovelo porque nunca alcançaram uma legislatura do tamanho da que o Chega tem hoje. E, portanto, como nunca alcançaram isto, acabam por ficar nesta situação de um bocadinho de amargura e tudo mais, mas eu acho que também é preciso saber lidar um bocadinho com a coisa, não é? Mas parece-me haver um bocadinho de amargura por parte de pessoas que não são nada mais do que a oposição moderada e que são centristas, acima de tudo, os próprios dizem, e que são centristas e que, acima de tudo, continuam. À exceção de raros temas que efetivamente têm que ser assinalados, como é o aborto e outras coisas, acabam por fazer cedências miseráveis à esquerda e à extrema-esquerda e, portanto, sempre foram a oposição moderada, não creio que deixem de o ser, e portanto é um bocadinho por aqui. Obviamente que estas piadas chegariam, mais uma vez digo, não é estranho agora estas pessoas falarem, por exemplo, da falência dos populismos, mas algum dos que está sentado no painel sabe o que é o populismo? Algum dos que está sentado neste painel de comentário já leu as pessoas que estudam este tema e que dão definições deste tema? Porquê é que estas pessoas utilizam o conceito de populismo como se fosse uma forma de enganar os eleitores e de falar única e exclusivamente para ter votos? É porque isso não é uma forma de populismo, isso é a política em democracia. Quer dizer, vocês têm que convencer os eleitores de que as vossas propostas são melhores do que as outras. E, portanto, vocês dizerem aquilo que o povo quer ouvir ou adaptarem o vosso discurso para aquilo que o
povo quer ouvir, não é populismo, é política, é democracia, quer dizer. Obviamente que há adaptações e adaptações. Uma coisa é vocês adaptarem determinadas falas do vosso discurso que não vão contra aquilo que vocês acreditam. Outra coisa é vocês adaptarem o vosso discurso de tal forma que dizem coisas em que não acreditam. Portanto, eu posso adaptar o meu discurso dizendo coisas em que acredito, ou dizendo-as de forma diferente, ou aprofundando um bocadinho mais essas coisas, etc. Dando mais detalhes, seja o que for. Outra coisa completamente diferente, e que isso se chama demagogia e numa expressão mais preguiçosa, digamos assim, chama-se ser rolhas, é dizer determinadas coisas em que não acreditam porque dá jeito, ou porque são comentadores e querem manter o vosso salário, ou porque são políticos e também querem manter o vosso salário. Portanto, é um bocadinho por aqui. O populismo não pressupõe o engano do povo, não pressupõe aldrabar o povo ou dizer determinadas coisas porque gostam de ser ouvidas. O populista, estejamos a falar de um líder partidário ou até mesmo de um partido que se considere populista ou que seja populista, apesar de não se considerar, é uma pessoa que tem esta luta entre a elite corrupta e o povo, e esta luta entre a elite corrupta e o povo é mais ou menos intermediada pelo populista, que depois quer devolver a dita soberania ao povo que tem sido roubada pelos órgãos de representação política do povo. Ora, como é que isto acontece? Bom, acontece com a União Europeia, por exemplo, que tem retirado soberania dos Estados-membros, acontece com elites esclarecidas, utilizando a expressão de Miguel Morgado, com pessoas que efetivamente falam sobre determinados temas que não estão na agenda política, que não estão na lista das principais preocupações das pessoas e, portanto, definem para si o direito de definir aquilo que é a agenda política do país, independentemente daquilo que são as considerações do povo sobre o assunto. Agora, também convenhamos, meus caros, a democracia em Portugal tem imensas falhas, nomeadamente chamarmos de democracia a um regime em que vocês votam de 4 em 4 anos e durante esses 4 anos todas as ações que são tomadas pelos governantes não ouvem qualquer tipo de manifestação pública sobre essas mesmas ações. Ou seja, vocês até podem dizer que acreditam que isto é uma democracia porque há, e do ponto de vista da definição, porque há checks and balances, porque há eleições livres e justas, porque há uma espécie de equilíbrio de fundos, uma espécie de justiça eleitoral em que os partidos possam todos participar de forma mais ou menos equilibrada, digamos assim, apesar de que esse equilíbrio nunca é pleno. Mas quer dizer, vocês também não podem dizer que isto é uma democracia decente ou que preste de todo. Se vocês são deixados de parte, vocês leem esse povo e com vocês incluo-me a mim, se somos deixados de parte naquilo que é a tomada de decisões que moldam o país de tal forma que depois também vai moldar a forma como vocês votam nas próximas eleições. Ou seja, estas pessoas podem moldar um país de tal forma que vai influenciar a forma como vocês votam. Portanto, isto não é democracia. É tão simples como isto. E, portanto, se querem ouvir o poder do povo, se querem saber as opiniões do povo, façam referendos com mais frequência. O da imigração e o de tantos outros. E os resultados poderiam ditar aquilo que vocês deveriam fazerem na categoria de representantes do povo. Só que, objetivamente, há determinadas pessoas que não estão assim tão preocupadas com a representação do povo. Estão mais preocupadas com a representação pessoal e com o encher da conta bancária. São opções. Agora, quando quisermos falar seriamente sobre o regime, temos que ter em conta que isto é uma democracia com muitas falhas e a portuguesa é sem dúvida nenhuma. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto deste vídeo e subscrevam o canal. Têm também as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.